Pergunta simples, pessoal. Alguém conhece esse cara? Ou já ouviu falar nessa história? Só levanta a mão. Eu sei quem é esse cara aí. Hoje a gente já fala desse cara aí, rapaziada. Desse sacaninha aí. Não é Sansão, não. Aí é Sísifo. Então muitos de vocês, pessoal, devem estar passando justamente por isso aqui. E olha que eu nem digo somente no trade, tá? Eu digo na vida também. E por que eu digo isso com tanta certeza, pessoal? Porque eu já vivi nesse castigo por alguns anos. Até que eu decidi, de fato, ó, quebrar essas correntes aqui e partir para cima do problema. Hoje minha missão aqui é ajudar vocês, né, a quebrar essas correntes também, a destruir essas correntes e se libertar desse castigo. Primeira coisa que eu peço de vocês, atenção, prestem muita atenção nessa aula de hoje, não se distraiam, mantenham o foco, porque o conteúdo é importante e pode mudar a vida de vocês. Meu foco hoje não vai ser trade, pessoal. O que eu tinha para falar de trade, eu já investi aqui, como eu falei, 21 minutos da nossa aula, 21 minutos para falar sobre trade e sobre mercado. Então, daqui para frente eu não vou focar no trade, eu não vou focar no mercado. Até porque não existe estratégia 100%. Vocês sabem disso. Não existe estratégia 100%. Não existe análise 100%. Por mais que a gente tenha essa quantidade de filtro aí, nossos stops são reduzidos? São, mas não existe nada 100%. Uma hora ou outra vai tomar fumo, não tem para onde correr. Mas eu sei que existe uma coisa, existe plano, existe clareza no que você está fazendo, existe gestão de risco para controlar as perdas. E hoje eu quero mexer uma ferida emocional que vocês carregam aí, e a minha missão, de fato, é mostrar ela para vocês. É expor uma fratura que já está exposta, só que vocês não conseguem enxergar. Então, se alguém aqui, nesse exato momento, né, veio para estudar sobre o mercado, eu vim entender sobre o mercado, e acha que esse tipo de conteúdo não é válido para você, eu vou te dar um minuto para você ir embora dessa live agora, enquanto eu vou pegar uma água e já retorno, que eu esqueci. Pense aí, quem quiser ir embora pode ir. Olha, eu saí, tinha 40, eu voltei, tem 40, hein? Ninguém foi embora, não. Então vamos lá, meus amigos. Você falar o de sempre, né? Só levantar as mãos. O castigo de Sísifo. Esse castigo, ele vem da mitologia grega. Gosto muito de estudar a história, né? Esse castigo, pessoal, vem da mitologia grega. É um dos castigos mais simbólicos sobre esforço inútil, punição e sobre busca por sentido. Para quem não conhece, Sísifo, ele era o rei de Corinto, um homem extremamente mentiroso, manipulador e arrogante. Ele enganava, porra, praticamente todo mundo só para tirar proveito disso aí, para se beneficiar. Inclusive, o sacaninha chegou a enganar a própria morte, Thanatos. Ele enganou a própria morte e impediu que as pessoas morressem no seu vilarejo lá, no seu reino, por um tempo. Deu uma merda, mas depois voltou tudo ao normal. Então, por enganar os homens e por enganar os deuses, né, por conta disso, ele recebeu um castigo muito cruel. Os deuses ficaram super putos, super bolados com ele aí, por conta da sua ousadia, por conta dos seus desrespeitos a todas as leis divinas, e os caras condenaram ele a um castigo eterno no submundo. Ele deveria empurrar essa pedra gigante aqui até o topo da montanha, e toda vez que ele estava prestes a chegar no topo, faltando bem pouquinho para chegar no topo, a pedra caía, e ele tinha que voltar para baixo e fazer o esforço tudo de novo. E toda vez que ele chegava lá em cima, a pedra caía e ele voltava e pegava a pedra o tempo todo. E é eternidade. Inclusive, né, ele deve estar fazendo isso agora lá. Deve estar no meio da ladeira lá, empurrando a pedra. Eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. Eu peço que vocês reflitam. Responda mentalmente aí, responda na mente, né? E só reflitam no que eu vou perguntar. Quantos de vocês aqui, ou então levanta a mãozinha pra gente interagir, só pra gente trocar ideia. Quantos de vocês aqui sente que está sofrendo esse mesmo castigo na vida? Esse ciclo do recomeço constante. Porra, toda vez que eu tô perto de conseguir uma parada, tá chegando, parece que dá tudo errado. E aí você volta a uma casa, você volta a 2 casas, você volta a 10 casas. Quantos de vocês já esteve com a mão no troféu e deixou o troféu cair? Quantos de vocês já esteve com a faca e o queijo na mão e quebrou a faca antes de cortar o queijo? Parece até que é um castigo divino, né, mano? Parece que as coisas só dá errado pra você. Tipo, todo mundo consegue algo na vida, todo mundo conseguiu o seu objetivo, mas pra mim é mais difícil, pra mim é complicado. Toda vez é isso aí, toda vez é isso aí. Tá quase lá, por exemplo, né? Tô juntando um capital aqui, quero fazer 50 mil reais, por exemplo. Quando eu tô quase conseguindo, quebrou um carro, quebrou alguma coisa, você tem que usar, ou seja, você nunca consegue. E Sísifo, pessoal, ele foi punido por um motivo muito simples e óbvio, porque ele tentou enganar os caras. Só que ele não foi punido só porque ele mentiu e enganou todo mundo, mas porque ele achou que poderia enganar o seu próprio destino. Porque ele tentou enganar a morte primeiro para si mesmo, então ele tentou sacanear o próprio destino. Por isso que ele foi punido. E você que está aqui comigo hoje, você está sendo castigado pelo mesmo motivo, porque você mente, porque você engana todo mundo e engana a si mesmo. E aí eu já pergunto novamente aqui, né? Vou até abaixar as mãos de novo, que eu quero ver se interagir. Perguntar aqui. Quantos de vocês aqui nessa live se acham mentiroso, se acham um enganador? Levante a mão.
sou mentiroso, eu sou enganador. Ô, Vitor, não me chame de mentiroso porque eu detesto a mentira. Tá bom. Desculpa, então. Todos vocês são mentirosos. E quem não levantou a mão, parabéns. Você é mentiroso e orgulhoso. Você é um miserável, mentiroso e orgulhoso. Todos vocês são mentirosos. Pessoal, mentia pra esposa, mas parei, mentira. Ela já acabou de mentir. Você acabou de mentir. Já levanta a mão também, porra. Não tem calma. Você é mentiroso também, tá? Tá bom, no final da aula a gente conversa, pessoal. E aí eu vou perguntar de novo e vocês vão entender. Vamos lá, meus amigos. Hoje o nosso tema é isso. Hoje o nosso tema é isso aqui. A mentira. A gente já falou esse assunto que acompanha todos nós praticamente todos os dias. Desde a fundação do mundo, isso aí tá nos acompanhando. Tá nos acompanhando. Eu tenho certeza que vocês nunca pararam pra estudar a mentira. Tipo, vou estudar o que é a mentira. Vocês param assim, eu nunca vou parar aqui pra entender o que é mentira. Eu vou estudar a mentira. Até porque é algo comum no nosso dia a dia. É uma parada muito simples de entender. Aí eu pergunto, será mesmo? Será que a mentira é algo tão simples da gente entender assim? Beleza, a gente vai entender um pouco sobre isso. E vamos ser felizes aqui. Espero que no final da aula esteja todo mundo meus amigos ainda. Estudar a mentira. É isso, José. Porque você é um dos mentirosos aqui dessa live. Infelizmente, eu tenho que dizer a verdade para você. Vamos lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você fala isso aqui, muita gente já leva para o lado religioso. Eu não vou falar de religião, não vou falar de Bíblia, eu acho, não vou falar de nada disso. Meu foco vai ser a mentira. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Conhecereis a verdade nos libertará. É simples. A mentira, ela vai te aprisionar. Você vai ficar preso nessa mentira o tempo todo. Só que a verdade, ela vai te libertar. Simples assim. Mas o que é a mentira? Você está se perguntando, tá, Big Big? O que é a mentira? A mentira é um grito desesperado para convencer a si mesmo e aos outros que possui um valor que nem eu mesmo acredito ter. Pois se eu tivesse esse valor, eu seria aceito socialmente, seria importante para dezenas de pessoas e seria amado para alguém. Simples assim. Aí eu pergunto, o que quer dizer ser aceito? Ser aceito, meus amigos, quer dizer não ser rejeitado. Não ser rejeitado. Então, se eu me convencer, se eu convencer as outras pessoas que eu tenho esse valor, que eu tenho um certo valor, nem que seja mentindo, eu seria importante para várias pessoas. Eu seria amado por alguém. E ser amado quer dizer o quê? Não ser rejeitado. É por isso que você mente. Porque você quer convencer, quer mostrar alguma coisa que você não é. Por isso que você é um mentiroso. E no final eu vou provar isso aqui para vocês. Por que a gente mente, cara? Por que a gente mente? Para eu mesmo e para as outras pessoas, para que eu e para que as outras pessoas vejam um valor em mim e assim eu seja amado. E aqui eu repito, ser amado quer dizer o quê? Não ser rejeitado. Pois quem tem valor é querido, é desejado, é respeitado, é aceito e jamais será rejeitado. Então eu teria valor, nem que para isso eu tenha que mentir. E essa aqui, pessoal, é a nossa vida. Essa aqui é a vida do Instagram que você vê por aí, essa aqui é a vida que você não tá ligado. Você vê uma coisa ali, mas esqueça tudo. Esqueça tudo. Tudo que você tá vendo ali é uma mentira de muitas pessoas. Essa é a nossa vida. E se alguém disser que não mente, esse já está mentindo. Por isso que vocês são mentirosos. Porque eu perguntei, se alguém mente, se você não levantou a mão, você já está mentindo. Só que a gente deve seguir uma vida de quê? Sim, sim e não, não. E talvez essa seja a maior virtude que a gente pode ter. E o que quer dizer sim, sim, não, não? O que quer dizer viver uma vida de sim, sim, não, não? É simples. O que é verdade. E o que é mentira, é mentira. Não existe meio termo. Ou é sim ou é não. E acabou, já era. Então, eu vou ter valor para as pessoas, nem que para isso eu tenha que mentir. Vamos lá. Quem mente? Quem é que vai mentir? Quem é que vai mentir? Simples. Todas as pessoas traumatizadas, feridas e que não percebem a sua real e melhor identidade. Como alguém amaria uma pessoa como eu? Essa pergunta aqui é forte. Como que alguém vai amar uma pessoa como eu? Uma pessoa sem valor em quem eu sou? Uma pessoa que não é capaz, uma pessoa que não é merecedora. Como é que alguém vai amar uma pessoa desse jeito? Quando você se olha no espelho, você pensa isso. Como alguém amaria uma pessoa como eu? Tem valor em quem eu sou. Isso é uma crença de identidade. O meu valor está na minha identidade. Qual a minha identidade? Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou um amigo, eu sou forte. Eu sou várias coisas boas para que eu tenha valor. Eu sou coisas boas para que as pessoas me amem, para que as pessoas me valorizem. Mas como alguém amaria uma pessoa como eu, sem valor, porque eu não sou capaz, não sou capaz de fazer, eu não sou capaz de ir, eu não sou capaz de comprar, eu não sou capaz de vencer, eu não sou capaz de executar, eu não sou capaz de seguir a porra da gestão. Como é possível alguém me amar se eu não sou capaz? Se eu não sou merecedor de coisas boas? Então, meus amigos, para isso, você vai querer ter um valor, nem que para isso você minta, nem que seja mentindo, nem que para isso eu precise inventar alguma coisa.
Porque eu não tenho a capacidade. Eu preciso pelo menos fingir que eu tenho essa capacidade, porque as pessoas vão gostar de mim pela capa que eu mostro, pela mentira que eu mostro. E sobre o que é que eu minto, pessoal? É muito simples. A pergunta que fica é: você me chamou de mentiroso, mas sobre o que é que eu minto? Nós mentimos sobre o que nós somos. A gente tenta mostrar para as pessoas que eu sou alguém melhor. Só que tem um detalhe interessante, né? Não melhor do que eu sou. É melhor do que eu acredito que eu sou. Só que aí tem um problema. Nem você sabe quem você é de verdade. Nem você sabe quem você é. Como é que você quer mostrar uma versão melhor sua que você nem conhece? E agora? Porque quem você é de verdade está escondido, sabe aonde? Atrás da máscara, atrás da capa que você usa todos os dias quando você acorda, quando você se olha no espelho, quando você entra na nossa sala para operar. É isso aí, pô. Aí você bota a capa, bota a máscara de mentiroso e apresenta aquela versão que você quer que a gente veja. Porque a sua verdadeira identidade está escondida, sabe aonde? Dentro do ovo. Só que tem um detalhe interessante. Fora desse ovo, escondendo ali a sua identidade, está uma casca de ouro. Uma casca de ouro linda e brilhante. E você exibe para a gente, para as pessoas, somente a casca bonita e brilhante. Só que tem um detalhe interessante que você não sabe. Essa casca do ovo, ela só é bonita e brilhante porque você dá um polimento nela todos os dias. Você passa um pano nela todos os dias. E sabe como é que você faz isso? Sabe como é que você dá esse polimento? Muito simples. Mentindo, enganando as pessoas. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vamos lá, pensem comigo aqui, façam uma reflexão no que eu vou falar. Levanta a mão, tá? Só pra gente saber. Quantos de vocês já tiveram uma conversa com uma pessoa, uma discussão, um papo com alguém que você gosta, e algumas horas depois, né, que passou aquela conversa, você fica pensando, porra, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter dito aquilo, eu poderia ter tomado tal atitude. Aí passa alguns minutos, algumas horas, você fica especulando várias hipóteses de qual seria o rumo da conversa se você tivesse sido você mesmo, se você tivesse falado as coisas que você queria. Eu mesmo, eu era assim, pessoal. Eu ficava pensando depois, assim, tipo, era pra eu ter falado tal coisa. Aí eu passava 1 hora do meu tempo só imaginando o que teria acontecido, o que é que eu deveria ter falado, ter dito na conversa ali, e passava ali, era pra eu ter falado isso, depois eu vou fazer isso. Só especulando, né? Mas não vale mais nada. Sua oportunidade de falar já passou. E você não falou naquela hora ali. Por quê? Por que você não falou? Porque você não queria mostrar quem você era de verdade. Então, pra enganar, pra agradar aquela pessoa, você fez o quê? Rapaz, tá certo. Isso e aquilo. E aí, outra pergunta bem interessante. Quantas pessoas fazem o que não podem? Compram coisas falsificadas só pra dizer que tem? Fazem dívidas? Gastam dinheiro que nem pode só pra poder mostrar um sucesso que ela não tem? Só para poder polir a casca do ovo. E sabe por que essas pessoas fazem isso? Primeiro motivo, porque ela não sabe o verdadeiro diamante que ela é. Então ela acredita que a casca do ovo é mais valiosa. A casca do ovo que ela está polindo todos os dias ali é mais valiosa. Ela não sabe quem ela é. E o segundo motivo é porque é para que as pessoas me amem. Porque as pessoas precisam me aceitar, as pessoas elas precisam me amar. E se eu ser amado, eu não vou ser o quê? Aceitado. Eu não vou ser abandonado. E você já faz isso por tanto tempo, e quem você é de verdade está escondido debaixo de tanta casca, debaixo de muita merda. E se você, por acaso, no dia de hoje, tentar trazer o seu verdadeiro eu para fora, tentar ser quem você é de verdade, literalmente, vai dar merda. Vai dar ruim, meu amigo. Porque você já acostumou as pessoas naquela mentira lá que você fica falando. É um negócio muito complicado, turma. A gente passa muito tempo polindo a casca do ovo lá, né? Limpando a casca do ovo, mentindo. Tanto tempo a gente tenta mostrar pro mundo que a gente é forte, que a gente é capaz, que a gente é feliz. Só que a gente acaba esquecendo de olhar para onde? Para dentro, mano. A gente acaba esquecendo de olhar o que tá escondido lá dentro. E o pior é que com o tempo a gente começa a acreditar na casca. A gente já mentiu tanto, já fingiu tanto, a gente começa a agir exatamente daquele jeito. A gente mente para literalmente todo mundo. Mas as mentiras mais perigosas, na minha opinião, é que a gente conta pra gente mesmo. Porque pros outros, assim, literalmente, foda-se. Mas a mentira que você conta pra você mesmo é complicado. E é por isso que hoje eu quero que você pare um minuto, respire fundo e pense o seguinte comigo. Pense aí, reflita no que eu vou falar. Quantas mentiras você está contando para você mesmo para poder você conseguir continuar empurrando essa pedra que eu mostrei aí todos os dias? Quantas mentiras você contou para você mesmo para poder ficar nesse castigo aí todos os dias?
Aí talvez você deve estar pensando, não, mano, não, eu nunca menti pra mim mesmo. Eu vou só lembrar aqui pra vocês algumas das mentiras. Eu quero que você escute, né, com bastante atenção, porque talvez você perceba que o castigo de Sísifo não tá no mito, tá na rotina que você tá levando todos os dias, tá na maneira que você vive. Muito simples assim. E sabe qual foi o erro de Sísifo? Não foi tentar enganar os deuses, como eu falei com vocês. Foi tentar enganar a si mesmo, tentar enganar o próprio destino. E é exatamente isso que a maioria de nós tem feito todos os dias. A gente mente e a gente acredita na própria mentira, pô. Porque a mentira não é só aquilo que você fala. E aí vocês estão enganados, não é só aquilo que você fala. É também aquilo que você esconde de si mesmo para poder não ter que encarar a verdade. Essa é a mentira. Eu sei, é difícil, dói admitir, é complicado. Porque às vezes a mentira é o único jeito que você encontrou de continuar de pé. De continuar de pé. Só que a verdade é a seguinte: quando você vive da mentira, o castigo ele vai se repetir por quanto tempo? O tempo todo, por toda a eternidade. Então você vai empurrar a pedra até o topo todo santo dia, e toda vez que você pensa em chegar, a pedra vai cair e vai cair de novo, e cai várias vezes. E por que ela cai? Porque você está subindo de máscara, porque você está subindo com a essência que não é a sua. Agora preste atenção em quantas dessas mentiras aqui você conta para você mesmo. Ó, essa aqui é a principal do homem, tá? Essa aqui é a mentira número 1 do homem. E se eu estiver mentindo, tudo certo. Essa aqui é a principal do homem, ó. Tá tudo bem. Não estou dizendo que é só do homem, mas eu falo porque eu já menti sobre isso aqui várias vezes. Todo quebrado, lenhado, cansado. E aí, como é que está? Tá tudo bem. Quando na verdade não tá. Que mentira é essa aqui? É a mentira do orgulho e da negação. Você prefere parecer, fingir ser forte do que pedir ajuda. Se tem algum homem que nunca fez isso aqui, porra, acho que você tem que rever seus conceitos. Quebrado, cansado, cheio de problema na mente, a mulher pergunta, aí como é que você tá? Tô bem, tô zerado aqui, pô. Tô pronto pra outra. Mentira, todo lenhado aí por dentro aí. Essa aqui também é muito boa, né? Eu não tenho tempo, vamos ser honestos, vamos ser sinceros e verdadeiros aqui. Hoje é a aula da mentira, pô. Então vamos pelo menos nessa aula de hoje aqui fingir e falar a verdade. Eu não tenho tempo. Nessa vida, ninguém tem tempo pra nada. A vida tá corrida, pessoal. É muitas coisas que a gente tem que fazer. Só que tem um detalhe, o tempo a gente nunca vai ter. Nossa vida tá correndo desde que você nasceu. Eu esqueci o nome daquele negócio agora que tem areia dentro. Quando você nasce, aquela areia já é virada ao contrário. Então seu tempo já tá correndo. Quando você faz aniversário, as pessoas falam parabéns, muitos anos de vida. Não, não, é menos anos de vida. Você tá morrendo, pô. Então essa frase aqui é a desculpa perfeita para você evitar o que realmente exige disciplina. Aí você fala que não tem tempo. Não tem tempo não, você não tá priorizando, você não tem disciplina. Essa aqui é boa também, ó. Quando as coisas melhorarem, eu começo. Só que tem um problema nessa frase aqui, pô. A verdade é a seguinte, as coisas, ela só vai melhorar quando você começar. Então, se você nunca começar, ela nunca vai melhorar. Se você esperar o momento certo, pô, você vai estar se enganando de qualquer maneira, pô. Essa aqui é a melhor forma que você tem de se enganar. Porque não existe momento certo. O momento certo é hoje. Você só sabe que existe hoje. Então é isso aí. Outra mentirinha que você conta aqui, ó. Eu sou assim mesmo. Ah, essa aqui eu tenho raiva, não vou mentir. Eu sou assim mesmo. Por quê? Essa aqui é a mentira do conformismo. Essa aqui você fala com orgulho. Eu sou assim mesmo. Mas na verdade você tem medo de quê? De mudar. Porque mudança dói. Aí você não quer mudar. Por isso que você fala, eu sou assim mesmo. Essa aqui também é outra que eu detesto. Deus vai resolver, cara. Fé sem ação é só uma maneira de você terceirizar a responsabilidade, tá? Pra mim, você é só um macetoso que tá botando a culpa em Deus. Então pensa comigo, vamos lá. Pra quem conhece Bíblia. No início lá, o povo de Israel travado na frente do mar. Vem o pessoal do Egito. Deus fala o quê? Moisés, bota o cajado aí que o mar vai se abrir, deixa comigo. Moisés faz, abre o mar. Só que logo em seguida, Deus não atravessa o povo. Ele fala o quê? Moisés, diga ao povo que ele marche. Ou seja, diga ao povo que ele vá. Então não adianta você querer que Deus faça, que Deus isso, que Deus aquilo. Se você não está fazendo, para mim você é só um macetoso mentiroso. Deus vai fazer. Deus não vai resolver seus problemas, filho. Não vai. Não, mas eu aprendi na minha igreja, tudo bem. Pode ser uma crença sua, mas ele não vai resolver. Porque a própria Bíblia fala que fé sem ação é algo morto. Então não adianta você ter fé que Deus vai resolver, se nem você que está aqui está resolvendo seu problema, imagina Deus. É algo muito complicado, né, pessoal? Eu não sou ateu não, tá? Mas é porque é a minha opinião. Então vamos lá, outra bem interessante. O problema são os outros. Ah, essa aqui também é muito interessante. O problema são os outros. Por quê? Porque isso aqui é uma ilusão de que não quer encarar o espelho, pô. Então é mais fácil eu culpar os outros, terceirizar a culpa, botar a culpa em todo mundo do que eu mudar as minhas atitudes. Então o problema
é sempre os outros. Só que eu vou te dizer a verdade aqui que talvez nunca te disseram. O problema é você, seu fraco. Pra mim você é um fraco, se você pensa assim. Você é um fraco e pra mim tem que tomar vergonha na cara. É isso que você precisa. Eu tô tentando. E aí, vamos fazer? Eu tô tentando fazer. Por que não seguiu a gestão? Eu tô tentando. Por que não pegou o gatilho no momento certo? Eu tô tentando. Ai, meu amigo trader. Eu tô tentando, tá bom. Mas no fundo, você sabe o quê? Que você não entregou, não se entregou de verdade, pô. Você não deu o gás que realmente deveria dar. Por isso que você fala, eu tô tentando. Eu tô tentando fazer, eu tô tentando estudar. Não, para com isso, seu mentiroso. Você tá se enganando. Diga assim. Tô me enganando, pessoal. E talvez essa aqui seja, na minha opinião, tá? Essa aqui é uma opinião pessoal minha. A pior de todas é essa aqui, ó. Eu tô bem sozinho. Na verdade é o que? Você não tá bem sozinho, Big Big. Você só aprendeu a conviver com o vazio que tá dentro de você. Por isso que você fala que tá bem sozinho. Porque outra pessoa vai preencher o espaço que tá vazio aí dentro. E aí você não quer dividir isso. Você já se acostumou com a solidão. Por isso que você fala que tá bem sozinho. E aí muitas outras aqui, né, pessoal? Pra gente não se estender. Então a gente acaba mentindo pra gente, mentindo pros outros. Tô de boa, não me importo, eu mudei. Eu sei o que estou fazendo. Essa aqui é muito engraçada, pô. Porque realmente, vamos lá, tem muitas pessoas que realmente sabem o que tá fazendo. Mas tem muito macetoso aí que, meu amigo, acaba tá quebrando tudo. Não. Aí pra não assumir que ele tá errado, deixa comigo, eu sei o que eu tô fazendo. Tudo mentira, pessoal. Isso aqui é tudo mentira que você fala aí. Isso aqui, meu amigo, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a casca dourada que você tá escondendo aí, pô. Essa casca dourada que você tá utilizando aqui todo dia, toda semana aí, só tá escondendo uma coisa. O seu eu interior cansado. Seu coração cansado. E o pior é que quanto mais você mente, mais pesado fica o castigo. Tá ligado? Então pensa comigo, vamos supor, né? Cada mentira que você fala tem que empurrar uma pedra. Meu amigo, tem gente que tá subindo de carroça já, velho. Só que no lugar do burro, o burro é você. Tá lá cheio de pedra carregando na vida, pô. E no final você não tá preso ao destino. No final você não tá preso ao destino. No final você tá preso ao quê? Às suas próprias mentiras, tá ligado? E aí tem uma coisa, talvez o que na vida aí tá acontecendo com você, você está chamando de, entre aspas, de azar, seja só a vida tentando te mostrar que tá na hora de você parar de se enganar, meu amigo. Ah, minha vida é cansativa. É, eu sei que é cansativa. Para de se enganar, porra. Para de se enganar, que vai ser mais fácil. Tá na hora de você parar de enganar a si mesmo. Que aí pode ser que fique mais fácil. Então a mentira, como a gente leu no começo, aprisiona. Só que a verdade, ela faz o quê? Ela te liberta. Mas, para você se libertar disso, primeiro você vai ter que encarar a verdade nua e crua. Sem disfarce, sem justificativa, sem orgulho. Só você e a verdade. Só você e a verdade. Só você e a verdade. É difícil, eu sei. Passei por isso, cara. Mas é necessário. Vou dar uma pausa aqui pra gente trocar ideia agora. Vamos lá, meus amigos. Aí eu vou perguntar. E aí? Vocês são mentirosos ou não? Quer dizer que vocês nunca fizeram uma dessas aqui. Tá Eu desmutado aí. sou. Sim. Tapa na cara da porra, mano. Vocês são mentirosos demais, cara. Essa é a Verdade. realidade. São mentirosos o tempo todo, o tempo todo. Vocês estão aqui nessa live aqui mentindo pra mim sobre quem vocês são de verdade. O tempo todo. Não, é impossível, mano, a gente viver sem mentira. Não, é É possível. Sim. impossível. Isso aí é papo de macetoso também. Você acha? Por exemplo, Não acho ó. não, tenho certeza. Quer ver? Ó, deixa eu dar só um exemplo aí você me fala aí. Macetoso é foda. Macetoso. Que é isso, pô? Não sabe o que é Pois macetoso, é. não? É o cara que Eu gosta não de acho, macete, pô. eu acho que não é ruim ser macetoso, não, mas enfim. Ô, Vitão, mas pensa assim, ó. Por exemplo, a gente mente todo dia por quê? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é um Pra exemplo muito carregar simples. pedra, Assim. pra carregar mais pedra, seu burro. Pera aí, pô, deixa eu terminar de falar, eu quero ver sua opinião, cara. Pra justificar o nosso fracasso, cara. Por isso que a gente mente É todo isso aí, dia. cara. Ó, tipo assim, ó, vamos supor, às vezes você mente pra você se livrar de alguma coisa mesmo, né? Tipo, então, eu não tô falando que a gente não mente, eu tô falando que a gente mente todo dia. Isso aí é fato mesmo. A gente mente. Então, às vezes, para você se livrar, por exemplo, de uma visita, você mente. Às vezes, para você se livrar de um compromisso que você não quer ir, você mente. Entendeu? Então, eu tô falando que a gente realmente mente todos os dias. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Isso aí é algo comum. Mas por que você faz isso, que você mente? É como eu acabei de dizer, porque você não quer mostrar quem você é de verdade. Porque se você falar, cara, eu não tô afim de receber visita, imagina a cara da pessoa. A gente pensa na questão de, Nos de repente, outros. até não magoar a pessoa, né? É o famoso necessidade de agradar. É simples. Uhum. Eu tenho essa necessidade de agradar. Então, pra não machucar as pessoas, eu prefiro mentir. Prefiro carregar. Só que eu vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui.
Eu espero que vocês prestem atenção. Vou perguntar de novo. Alguém aqui é mentiroso? Não. Alguém aqui mente? Beleza, meus queridos. Mas qual é a fonte da mentira, mano? A fonte da mentira é o orgulho. Porque o orgulho é uma proteção para que nada nem ninguém machuque você novamente. Nada nem ninguém machuque você novamente. Isso significa que você já é uma pessoa magoada, já é uma pessoa ferida, já é uma pessoa machucada e não quer ser machucado de novo. Então você acaba se blindando com essa casca justamente para poder agradar os outros. Aí você acaba esquecendo quem você é. No final eu vou contar uma história de o que aconteceu comigo. Falei, porra, não tem como isso aqui acontecer, mas foi muito, muito bacana esse papo. E o orgulho ele danifica, pô. Ele danifica o seu caráter, ele destrói sua identidade, ele faz você ser um mentiroso e vai te levar sempre pra onde? Pro fracasso, Big Big. Não tem outro caminho. É o fracasso. Todo orgulhoso é mentiroso. E todo mentiroso é orgulhoso. É simples assim. Não tem pra onde correr, não tem meio termo. Eu não sou orgulhoso. Se você mente, se você já falou alguma daquelas coisas lá, você é um orgulhoso. De primeira categoria, não de quinta categoria ainda. É a pior raça que tem. Pior de todos. Eu lembro que quando eu era garoto, mano, mas eu mentia, viu, mano? Eu mentia demais. E era assim, por coisas simples, mano. Coisas que não tinha nada a ver. E eu mentia na cara de pau. E eu continuei mentindo até o dia 8 de maio de 2023. Dia 8 de maio foi o dia que eu falei, caraca, vamos mudar aqui porque tá complicado. Até que eu decidi dar um basta. Primeiro de tudo, eu tentei dar um basta onde? Na minha vida, né, mano? Depois que eu olhei pra um lado e pro outro, falei, não tem saída. Isso aqui é muito devendo. E meu agiota não é crente. Ele é policial, então vou ter que dar um jeito aqui. Não deu certo. Ainda bem que não deu certo. Aí no dia 8 de maio, eu comecei uma mudança na minha vida, mano. Uma mudança de ponta cabeça. Já aconteceu tantas coisas que, pô, parece que se passaram 1 ano e 30 dias. E nesses 30 dias minha vida girou. Pô, girou, mas deu um tip daquele jeito mesmo que eu falei, caraca. Eu tentei fazer o quê? Tentei, como eu falei, dar um final na minha vida, não deu certo. Depois eu tentei... depois eu conto. Quanto foi que eu fiz? 30 dias de mudança. Depois eu tentei fazer o quê? Comecei a fazer o quê? Dar um basta, decidi quebrar a corrente e falei, se é pra levar essas pedras até o topo, eu vou de carroça, velho. Eu vou de carroça, eu sou burro mesmo, eu vou lá e vou me embora, velho. Vou levar essa bagaceira até lá em cima. Só que aí tem um problema. Tem gente que tem 30 anos e tá mentindo até hoje. Tem gente que tem 40 e tá mentindo até hoje. Tem gente que tem 50 anos e continua mentindo. Aí eu te pergunto, vai continuar mentindo até quando, porra? E lembre que eu tô falando mentir não é pros outros, não é pra você. É mentindo pra você mesmo. Vai continuar mentindo até quando? Porque você virou um dependente químico da mentira, pô. Como se a mentira fosse um crack. Você não aguenta ver ele aparecer no gráfico ali, já que ele fica se mordendo todo, parecendo que tá na boca de fumo pra poder mentir. É isso que tá acontecendo. E às vezes vocês mentem com coisa nada a ver, pô. Nada a ver. E existem 2 formas aqui pra você viver uma trilogia de vida, porra, do amor próprio. Eu quero viver do amor próprio, cara. Eu quero viver uma vida limpa, uma vida sem mistério. Quais são essas 2 formas? A primeira forma é o caminho longo e seguro, só que tem um problema. Esse caminho longo e seguro, da verdade, ele é um caminho muito dolorido. Vou ser honesto pra vocês. É um caminho dolorido, é um caminho sofrido, é um caminho longo, é um caminho complicado, rapaziada. Um caminho que você vai, no início, você vai sofrer, velho. Vai sofrer. Porque eu digo uma coisa pra vocês aqui. A primeira verdade mesmo que eu tive que fazer é uma desconexão com minha família. Talvez nem todo mundo tá pronto pra isso. Fazer uma desconexão com a família. Muita gente aqui é dependente do pai. Eu falo dependente não financeiramente, dependente emocionalmente. Depende do pai. Muita gente é dependente da mãe. Muita gente carrega uma ferida de infância, como era o meu caso. Carregava uma ferida de 17 anos e não quer soltar. Não quer soltar a ferida. Por quê? Porque eu não queria soltar. Eu me apeguei a isso e eu vou levar isso aqui como verdade absoluta. Então você enfrentar isso, meu amigo, não é fácil, cara. E o segundo é um atalho, né? É o atalho perigoso da mentira, que é o que a gente escolhe. Por quê? Isso aqui é a história do Chapeuzinho Vermelho, rapaziada. Lembra da história do Chapeuzinho Vermelho? Ela ia pra casa da vovó, a mãe falou o quê? Vá pro caminho longo, aí vá pelo caminho longo, né? Pelo caminho seguro. No caminho ela encontra quem? O lobo mau, que oferece a paz. Vai pelo atalho aqui, pô. Pegue o caminho da floresta. E lá você vai se divertir, vai ser mais rápido, você vai economizar aí 2 horas do seu dia. O Chapeuzinho aí pegou o caminho da floresta. E o final, você já sabe, né? Virou estampa de camisa, ela e a vovó. O lobo mal bagaçou as 2. Aí você tem que escolher, né? Ou o caminho longo e seguro, ou o atalho. O atalho, você já está nele. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui de mercado, porque a gente aqui é trade. Quantas vezes você já tentou pegar um atalho? Assim, eu vou seguir a gestão. Aí do nada chega alguém e fala, não, se você pegar 30 pontos ali, vai dar certo todo dia. Aí você pega o atalho para poder ficar rico rápido. Só que o atalho só distancia o seu caminho, pô. Na vida é isso aí, pessoal.
E quais as consequências? Quais as consequências da mentira? Quem é o orgulho, né? É que eu botei errado. Quem é o orgulho? Quando a gente mente, a gente está fazendo quem? Um pacto com o pai da mentira. O pai da mentira. E damos legalidade para ele destruir nossas vidas e tudo que está ao nosso redor. E aqui eu quero que vocês esqueçam a versão religiosa. Do diabo, do demônio. Não, esquece um pouco essa versão. Foca no que eu vou falar aqui. No pai da mentira. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Mostrar o preço oculto que tem essa mentira. E eu prometo que depois desse exemplo que eu vou passar para vocês aqui, vocês nunca mais vão olhar a mentira do mesmo jeito. Imagine que você vai na Cracolândia. Você agora é um viciado, vai na Cracolândia e começa a comprar drogas. Onde eu moro aqui, a gente chama esse lugar de boca de fumo. Não sei aí, mas aqui a gente chama de boca de fumo. Onde tem lá os maluquinhos vendendo os negócios lá. Só que aí você pede ao traficante: meu querido, eu quero comprar drogas. Eu quero comprar um crack. Só que eu não tenho dinheiro, mano. Eu tô liso aqui, tô quebrado e eu sei que eu tenho que pagar, mas eu não tenho dinheiro. O cara fala o quê? Não, traficante bonzinho, gente boa, um cara legal. Vai falar: meu querido, fique de boa, pô. Não tem problema. Pode levar, você quer quantas? Só assina aqui, ó, essa promissória e vá ser feliz. Aí você pega seu crack, vai e usa e fica felizão. Foi ótimo, não teve consequências, eu não tive que pagar nada, pelo menos não agora, não naquele momento. Só que eu gostei. E agora eu quero mais. Aí você vai lá, faz a mesma coisa, pega tudo de novo, assina a promissória. Só que tem um problema. Agora você virou um viciadão. Você começa a ir na boca de fumo várias vezes e comprar crack várias vezes e você começa a assinar várias promissórias. De início parece que, porra, não tem problema, eu tô de boa aqui, tô tranquilo. Só que depois a merda começa a acontecer. Por quê? De início você está satisfazendo o seu desejo, satisfazendo as suas vontades. No dia que você menos esperar, o traficante vai chegar e falar: ei, meu querido, lembra de mim? Né? Lembra do que a gente conversou, das promissórias que você assinou? Eu preciso que você quite a dívida, que eu preciso fazer o balanço aqui. Preciso levantar aqui o balanço trimestral. Eu preciso que você pague a dívida. A mentira, pessoal, é a mesma coisa. Só que tem uma diferença aí. Que o traficante, o orgulho, né? A mentira bonitinha, não vai tomar só o seu dinheiro. O traficante, ele quer só o que você está devendo. Já a mentira e o orgulho, não. Só o dinheiro não é necessário, porque pouco importa dinheiro. E como que você vai pagar, já que você não paga com dinheiro? O traficante, você paga com dinheiro. O orgulho e a mentira, você vai pagar como? Já que só o dinheiro não é suficiente. É simples. Você vai pagar primeiro com o seu casamento. Primeiro com o seu casamento. Se você for casado, vai ser destruído. Se você não for casado, você vai pagar com quem? Com seus filhos. Seus filhos vão pagar a dívida. Você vai pagar as dívidas com seus negócios. Não vai prosperar. Sua dignidade, muitas vezes sua dignidade vai ser afetada porque você mente o tempo todo. E na pior das hipóteses, você vai ter que pagar com sua vida. Me pague com sua vida, mas me pague agora. Aí você tenta argumentar: mais. Não tem mais, fi. Você assinou o pacto comigo. Você assinou várias promissórias. Eu honrei com minha parte. Eu satisfiz a sua vontade naquele momento. Agora, você precisa honrar com a sua palavra. E o orgulho, pessoal, ele é o pai. É como se fosse o traficante. Ele vende a sua filha. Quem é a filha do orgulho? A mentira. É simples assim. Então, para que as pessoas elas possam se esbaldar, né? Se deliciar na prostituta, a prostituta que é a mentira, já era, meu amigo. Toda vez que você mente, você está usando quem? A prostituta. E a prostituta é a mentira, a filha do orgulho. Negócio um pouco complicado. Pensa comigo. Toda vez que eu menti, eu estou deitando com a mentira. Menti, estou deitando com a prostituta. Toda vez que você fizer isso. Toda vez que você mentir, você tem que pensar nisso, pô. E cada vez que você fala uma pequena mentira, cada vez que você tem uma pequena omissão, cada vez que você tem uma pequena negação, cada vez que você fala uma pequena mentira, nem que seja a menor de todas, você está assinando uma promissória, cara. Está assinando um pacto. Só que aí tem um detalhe. Esse pacto ele vai ser cobrado. Ele pode ser cobrado agora, hoje, amanhã. Pode ser cobrado agora. Ou ele pode juntar 100, 200, 300 pequenas promissórias e cobrar. Só que o preço vai chegar. Porque a conta tem que fechar. Se tem uma lei que eu acredito muito, é planta colhe. Então você vai ter que pagar isso aí, né? Talvez eu pague. Não existe talvez. Você vai pagar, porque nada é de graça nesse mundo. Tudo tem um preço. E assim como um traficante de drogas que só quer receber a bagaceira dele lá que ele te vendeu, a dinâmica da mentira é a mesma. Então toda vez que você fala mentira, por omissão, por ação, uma mentira verbal, ou até um comportamento, você está usando a prostituta. Está usando a mentira. E o pai dela está fazendo o quê? Anotando no caderninho. Opa, ele é o cafetão, pô. Opa. Usou a prostituta uma vez e 2 vezes. E talvez, né, seja por isso que a nossa palavra tem que ser se ensina ou não. E qualquer coisa diferente disso vem do pai da mentira. Hein?
E aí eu tenho uma pergunta pra vocês, eu quero que vocês... Não precisa responder não, só reflita aí, só pense aí. Quantas promissórias vocês já assinaram? Pense aí agora. Mentindo com besteirinhas. Porque a cobrança, ela vem. Ela vem, pessoal. Principalmente se a mentira tiver data. Cara, se a mentira tiver data, puta merda. A minha teve data. A minha teve data 10 de março de 2023. Porque depois que eu perdi tudo, a galera me pediu dinheiro. Eu falava, não, pô, fique tranquilo que eu tenho dinheiro pra receber aqui. 10 de março eu lhe pago. 10 de março, chegou. E os caras estavam lá. E aí, irmão? Lembra-te de mim? Você falou que era hoje. E aí, eu vou fazer o quê se eu já dei a palavra? Um negócio complicado, cara. Quase que eu vou de arrasta. Hoje eu conto sorrindo, mas naquele tempo, cara, você não sabe a aflição que tá, a angústia por dentro, mano. É um negócio que você não... Ó, quem já passou sabe o que eu tô falando. É uma parada que você não sei explicar pra vocês, mas é uma angústia, um negócio tão complicado, mano, que você fala, caraca, chegou a data da cobrança. Chegou a promissória. Aí eu pergunto pra vocês agora, né? Quantas promissórias você já assinou? Quantas promissórias vocês assinaram? Muito simples. Porque quando você mente, você faz o pacto com o pai da mentira. Mas eu não minto, mano. Eu nunca falei nenhuma daquelas mentiras que você citou lá. Eu nunca falei nenhum. Eu nunca menti. Uma coisa bem interessante aqui, pessoal. Quais as consequências da mentira? Acreditamos tanto na mentira, a gente é paralisado. A gente vive a mentira como se ela fosse a verdade. E assim a gente não muda, a gente não progride, a gente continua destruindo literalmente tudo ao nosso redor. E é tudo mesmo. Porque, pô, eu era bem de vida. Destruí literalmente tudo que eu tinha, velho. É um negócio de louco. Quantas pessoas, isso que eu falo aqui é normal e natural, tá? Repetem tanto aquilo ali que ela passa a acreditar na própria mentira. E quando você se acredita naquilo que você está falando, tem um problema. Você não precisa mais mudar, porque você já acreditou naquilo. Então você não vai progredir e você vai continuar se destruindo. Meus queridos, a mentira é tão destruidora, igual um cupim, pô. Ela pode ser tão destruidora quanto um cupim, que vai comendo tudo aos pouquinhos, ou ela pode ser tipo um rolo compressor. Ela pode destruir tudo de uma vez só. E aqui eu peço... Só tem quem de mulher aqui na sala? Só tem a Tami? Pedir licença das mulheres aqui, da mulher, para exibir uma pintura. Mostrar a obra mais perfeita da natureza. Alguém sabe quem é? A obra mais perfeita da natureza? Alguém arrisca dizer aí? Acertou, miserável. A mulher, meus amigos, é a obra mais perfeita da criação. E esse quadro, a gente vai chegar lá. Esse quadro aí, ó, é um quadro muito bacana, né? É um quadro chamado La Vérité Sortant des Pouces, pelo pintor Jean-Léon Gérôme, em 1896. Eu treinei 400 vezes só para poder falar essa palavra em francês aí. La vérité sortant des poules. Ficou até bonito minha voz em... Tá difícil também? Difícil? Isso é as mentiras que a gente conta pra gente todo dia. Vamos lá, muitas pessoas, né, quando mostra esse quadro aqui, muitas pessoas vão pensar o quê? Cara, isso é uma mulher pelada, você tá doido, mano. Isso aí é um pornô explícito, um X-vídeo 9 horas da noite. Talvez se eu perguntasse aqui pra vocês, você também poderia falar a mesma coisa, poderia ter a mesma sensação de espanto. E é justamente o que eu queria, essa sensação de espanto. Mulher nua, no meio da aula. Porém, pessoal, esse quadro aqui, ele tem uma história... Exatamente. Esse quadro aqui, ele tem uma história muito interessante e eu separei ela e eu decidi compartilhar ela com vocês, que é a seguinte, vou ler aqui. Mas o cara que pintou esse quadro, ele escreveu primeiro a história, depois ele pintou o quadro baseado no que eu vou ler para vocês aqui, que é a seguinte história. Um dia, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade: "Bom dia, senhorita verdade." E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens, não viu chuva, viu os pássaros cantando e vendo que realmente era um bom dia, respondeu a mentira: "Bom dia, dona mentira." "Está muito calor hoje," disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. Então a mentira convidou a verdade para tomar um banho no rio. Tirou suas roupas, pulou na água e disse: "Venha, dona verdade, a água está uma delícia." E a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas roupas e mergulhou. A mentira saiu da água rapidamente e se vestiu com as roupas da verdade e foi embora. A verdade ficou bolada, mas se recusou... Ficou bolada, eu estou inventando, tá? Ficou bolada e se recusou a usar as roupas da mentira. E por não ter vergonha, não ter o que se envergonhar, ela saiu nua caminhando na rua.
A verdade logo foi humilhada, xingada e esculhambada, porque aos olhos dos outros, das outras pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. E foi assim que a mentira saiu pelo mundo vestida de verdade, bonita, convincente e por isso facilmente aceita, enquanto a verdade nua, rejeitada e sozinha passou a se esconder. E desde então, o mundo prefere uma mentira bem vestida do que encarar a verdade nua e crua como ela é. Caraca, mano, essa história aqui quando eu li, mas eu passei uns 400 dias pensando nisso aqui. Eu falei, caraca, mano, a verdade nua e crua. É o que acontece com vocês. É o que acontece com a gente. A gente prefere aceitar uma mentira disfarçada de verdade do que a verdade nua e crua. Por que eu falo isso? Porque quando eu vou falar de trade, tá? Quando eu vou pra internet e vocês, qualquer um de vocês que vem conversar comigo aqui, eu falo a verdade. Cara, não é fácil não. Você vai ter que estudar, conta comigo, eu tô aqui pra te ajudar. Sabe por que eu converto pouco em vendas? Porque eu não vendo milagres, tá ligado? Eu não vendo milagres, eu não ofereço milagres. Eu ofereço trabalho, estudo e dedicação. É isso que eu vou te oferecer. E você pode contar comigo, tá? Eu tô aqui pra isso. Mas se eu estivesse te vendendo, te oferecendo talvez um robô, talvez um scalp, talvez alguma coisa com facilidade, talvez seria muito mais fácil, porque você já se acostumou a aceitar uma mentira vestida de verdade. Você já se acostumou com isso. E quando chega uma pessoa que te fala a verdade, é difícil, mano. É difícil. É muito complicado e é pesado. E sabe o que é o mais curioso? É que a verdade ela nunca deixou de existir. Ela só parou de ser procurada. E quando a gente para de buscar a verdade, a gente começa a viver de quê? De aparência, meu querido. A gente começa a viver de aparência, a gente começa a se convencer das próprias ilusões. Eu vou deixar esse quadro aqui justamente para vocês ficarem olhando para eles aí, imaginando a verdade. Nua e crua. Essa é a realidade. A gente, pô, mano, é tão difícil, né? É tão difícil, é tão difícil. A gente veste máscaras, tá ligado? A gente se engana, a gente fala o que o outro quer ouvir. A gente se engana achando que isso é viver em paz. É como o Paulo falou, não, mas eu prefiro mentir aqui porque eu não quero enganar a pessoa. Você acha que isso é viver em paz. Nós achamos que isso é viver em paz. Sua paz não pode estar nisso aí, cara. Pode estar em agradar os outros. Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. A coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, vocês não vão acreditar qual foi. Depois de todas essas merdas aí que já aconteceu na minha vida, que eu já contei pra vocês. Mas foi ter que chamar minha mãe. Senta aí, coroa, que a gente vai conversar. E falar na cara dela assim, ó. Você não é a pessoa mais importante da minha vida. Tem coragem de falar isso pra sua mãe? Tem coragem de olhar olho no olho e dizer isso aí? Você não é a pessoa mais importante da minha vida? Você pode até ser importante, mas você não é a mais. Porque a pessoa mais importante da minha vida se chama minha esposa. Você agora é segundo lugar, tá? Talvez a coisa mais difícil que um homem possa fazer é isso aí. A desconexão com a mãe. E colocar a esposa em primeiro lugar. Vão pensando aí, vão raciocinando. Então, mano, isso é maravilhoso, isso é libertador. Eu sei que a mãe chora, que fica na merda. E você fica na merda. Você tem que se fingir também, né? Eu não vou mentir. Tem que se fingir de durão. Mas quando sai, essa caraca. Primeiro é minha mãe sempre. É isso aí, cara. Pô, se você me permite, já que hoje é a aula da verdade, se você fala isso aí, você é só um menino. Não, mas sua mãe falar é uma coisa. Ela ouvir você falar é outra coisa. Sua mãe pode dizer isso, mas você falar, meu amigo, você vai ver a coroa se desgraçar no choro. E é verdade, meu amigo. Sua mãe vai pra segundo lugar. A mulher quer em primeiro. Não, mas a minha mulher, ela pode me largar, ela pode... Meu amigo, se você pensa assim, você tem que repensar a pessoa que você está escolhendo. Isso mostra que você não confia. Se você não confia, não sei não, tá? Uma coisa interessante, pessoal. Viver de mentira é como que a gente carregasse um peso. Só que qual o problema desse peso? É que ninguém vê, cara. Só você vê. As pessoas podem até entender. Podem até tentar entender, na verdade. Podem até ver você sofrendo ali e tal, como foi o meu caso. Mas só você sabe o que você tá passando por dentro. Você vê, no meu caso... Então, conexão com a mãe, cara, isso aí tem tanta coisa pra gente falar sobre isso aí. É difícil desapegar? Vamos lá. Pro homem, tá? Pro homem. Qual é mais fácil? O que é que tá escrito nas escrituras? Deixará o quê? O homem quando casa, ele vai deixar seu pai e sua mãe, não é isso? E vai viver pra quem? Pra mulher dele e a mulher dele vive pra ele. A Bíblia, que é o livro mais sábio que existe até hoje, não manda o homem morrer pela sua mãe. Manda o homem morrer pela sua esposa. Eu morro pela minha esposa. Tá mentindo. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. É porque eu não acho necessidade de trazer ela pra falar aqui. Eu sei do que eu tô falando. E ela sabe e tá tudo certo.
Então, quando você vive mentindo, mano, você carrega um peso que ninguém vê, velho. Esse peso que ninguém vê é complicado, porque você vai te obrigar a mentir, tá ligado? E quanto mais o tempo passa, quanto mais você sustenta uma mentira, essa mentira que você tá carregando aí, mais ela vai te consumindo por dentro, mano. Mais ela vai te destruindo. E no fim das contas, meus queridos, o Sísifo, ele não foi punido por empurrar uma pedra. Ele foi punido por acreditar que poderia enganar o destino dele e continuar vivendo como se nada fosse mudar. E é exatamente isso que a gente faz aqui todos os dias. A gente vai empurrando as mesmas pedras. A gente repete os mesmos erros. É um negócio de maluco. Os mesmos erros. Eu já falei que o meu maior exemplo é Davi, cara. O cara errou várias vezes, fez muita merda, mas nunca errou na mesma coisa. E isso já aconteceu na sala, né? Nas operações, eu já provei pra vocês isso. É um cara que eu aprendo com os meus erros rápido. Então a gente sempre vai repetindo os mesmos erros, a gente vai vestindo a mesma mentira todo dia, mano. É um negócio de maluco. Eu acredito que você acredita, né? Eu, no meu caso, né? Fala de mim. Eu acreditei que o peso, um dia, ele ia assumir sozinho. O peso vai assumir sozinho. Não, vamos trabalhando aqui. Vamos fazendo certo aqui, vamos levando a vida. Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, que um dia o peso vai sumir sozinho. Cara, não vai, mano. O peso nunca vai sumir sozinho. E sabe qual é o pior de tudo? Ele só faz aumentar, cara. O peso só faz aumentar. Tava comigo, cara, eu vou contar um... Depois eu conto um episódio pra vocês da minha vida que, cara, acho que foi o segundo dia que eu mais chorei. O segundo dia foi o primeiro dia foi o dia da desconexão. O segundo dia foi isso aí, depois eu conto. Então o peso nunca vai sumir sozinho, cara. Ele só vai aumentar, meus amigos dele. Só vai aumentar porque toda mentira que você conta pra si mesmo, ela vai virar uma pedra, uma nova pedra. E você vai ter que carregar. E vai chegar um ponto que o quê? Que não é mais a vida que tá te castigando. É você que está se castigando sozinho porque você não tem coragem de mudar. Você não tem coragem de escancarar quem você é de verdade. É um negócio complicado, meus manos. Então, antes de dormir hoje, se pergunte com sinceridade. Se pergunte mesmo, sozinho. Não precisa ter ninguém, não. Só você. Qual a mentira que você continua empurrando pra cima todo dia? Porque você sabe. O seu interior sabe. Você sabe o que você está fazendo da sua vida. Então você sabe a mentira que você está contando pra você todos os dias. Porque enquanto você não tiver coragem de encarar isso aqui, ó, a verdade nua e crua, você vai continuar preso no mesmo ciclo, meu amigo. Igual Sísifo, é a mesma coisa todo dia, cansado, frustrado. E sabe qual é o pior de tudo? Continua mentindo, fingindo que tá tudo bem, quando na verdade não tá. Essa é a realidade. Só que tem uma boa notícia nisso tudo. Se você soltar a pedra, a punição, ela acaba no dia que você decidir soltar a pedra. No dia que você decidir parar de mentir pra si mesmo, entenda que isso aqui não tem nada a ver com os outros, isso aqui tem a ver com você. No dia que você parar de mentir pra si mesmo, meu amigo, minha amiga trader, já era. É nesse ponto que as coisas começam a mudar. É nesse ponto que a verdade ela vai te libertar, porque esse é o poder da verdade. E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre quem? Sobre o que te impede de fazer isso, porque hoje a gente tratou da filha, a filha que é a mentira. Essa é a realidade. A filha é a mentira. Depois a gente vai tratar o pai. Quem é o pai da mentira? O orgulho. Porque é ele que te prende a pedra. É ele que está te prendendo a pedra. A mentira é só um plus. Então, o que você... Tem que entender o que é que você quer de verdade, né? O que faz você preferir a mentira, sabe o que é? É porque a mentira é confortável. Mais fácil. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o orgulho. O inimigo silencioso do crescimento. É o orgulho. E antes de eu abrir aqui pra gente trocar ideia, eu tenho até uma atividade pra vocês. Essa aqui, ó. Atividadezinha aqui. Quero que vocês peguem uma foto de infância. Tem que ser uma foto de infância que relate ali a sua inocência. Uma caneta, um papel. Olhe bem para essa foto, a sua foto de garoto, se você tiver, ou a foto mais nova ali. Eu quero que você responda quais as mentiras que você tem contado para você mesmo. Então você vai pegar essas mentiras e você sabe quais são. Vai escrever tudo num papel, todas que você lembrar, escreve todas. E depois que você fizer isso, me chama no privado. Eu não quero saber suas mentiras não. Não quero não. Provavelmente as suas eram iguais às minhas, então não quero saber não. Pode ficar tranquilo. Mas a gente vai fazer um ritual simbólico pra gente encerrar esse ciclo. Ciclo que vai acabar de uma vez. Acabar se você quiser que acabe, tá? Só vai acabar se você quiser que acabe. Então a gente vai acabar com esse ciclo. Basta você, repito,
Pega a foto de infância, olha pra foto e começa a pensar todas as mentiras que você vem contando pra você mesmo. E aí você anota no papel e depois me chama no privado que a gente vai fazer um ritual. Pra gente poder quebrar, destruir esse negócio aí. Não, a simpatia... Não, para com isso aí, cara. Para com isso aí. Se você é preconceituoso com qualquer religião, já tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Não, vai fazer ali, pega umas galinhas pretas. Pensamento já tá errado. Já tá errado. Já é um como é que fala? Um preconceituoso já, porra. Não é isso não. E aí, meus amigos, o dia da virada foi no dia 8 de março. 8 de maio, o que é que acontece, né? Eu fiquei mentindo o tempo todo, né? Agora, o microfone tá aberto, tá? Mas só vou contar essa parte aqui. Eu fiquei mentindo o tempo todo pra galera, dizendo que dia 10 de março eu ia pagar, dia 10 de março eu ia pagar, dia 10 chegou. Só que quando dia 10 chegou, não tinha dinheiro. Porque o que eu tava mentindo? Sendo honesto. Tava mentindo que eu tinha um dinheiro guardado na renda fixa, eu tinha trancado esse dinheiro, eu só ia receber em março. Então, os caras ficaram de boa. Não, de boa, mano. Você vai pagar. Só que chegou no dia 10. E dia 10 não consegui pagar. Então, tudo que vocês imaginar aí que eu tinha, porra, bens materiais, eu vendi. Tudo, pra poder quitar essas dívidas. Tudo que você imaginar. Vendi literalmente tudo, fiquei literalmente do 0, 0, 0 mesmo. Sem resenha nenhuma. Até os móveis de dentro de casa eu vendi. Eu juro pra vocês. Vendi até os móveis de dentro de casa. Tudo. Só fiquei com a cama. Sabe o que eu fiz? Vendi o fogão também. Não sei se vocês já viram na internet. Já era casado, cara. Eu tenho 10 anos já, pô. Peguei ali aquele feijão no sol. Vocês viram esse vídeo? Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Aquele vídeo que eu mandei pra vocês, eu fazendo feijão no sol, cara, não é resenha, nada disso não. A data tá lá pra vocês verem que não é mentira minha. Porque eu já tinha vendido o fogão. E o que acontece? Eu comprei um fogão daquele de indução, na Shopee lá, que era 70 contos, 50 contos. Nem lembro. Sei que tava lá. E eu peguei esse fogão pra poder cozinhar. Cara, foi um bagulho de louco. Água quente, não vê esse vídeo não? Depois eu vou postar de novo pra vocês. Eu mostrei pra vocês o notebook que eu tive que conseguir pra voltar a estudar. Peguei uma GoPro da empresa que eu tinha, troquei no computador, depois eu troquei no notebook pra voltar a estudar, que o notebook era quebrado de um lado e, porra, vocês já viram lá o rolê. Cara, é um negócio complicado, cara. Não é resenha, não é resenha. Depois eu vou mandar o vídeo no grupo lá pra vocês verem esse vídeo. Então esse foi o dia complicado. No dia 8 foi o dia que eu de fato decidi mudar. Falei, não, a partir de hoje eu nunca mais vou fazer isso. Mas por que aconteceu no dia 8? Várias coisas. Primeiro, no dia 8, eu comecei a vender na rua, pra vocês terem uma ideia. Comecei a vender na rua, eu e a mulher. A gente saiu pra vender na rua nesse dia, tava chovendo, mas não era uma chuvinha, era uma chuva pesada. De início, pelo mercado. Quebrei pelo mercado. De início, não foi só... Não tava chovendo, tava fazendo um sol muito forte. E eu era um cara orgulhoso. Na minha cabeça, minha mulher não trabalha. Não trabalha. Eu faço o que for, eu dou tudo pra trabalhar. Até que chegou o dia que eu tive que quebrar esse orgulho. Quebrar e, porra, foi a pior coisa da minha vida. A pior sensação da minha vida. Nesse dia a gente saiu pra vender na rua, chovendo, não tinha como vender, começou a cair uma chuva mais forte. Mano, eu parei num negócio assim da Embasa, fiquei olhando pra chuva e o filme passando na minha cabeça. As merdas passando na minha cabeça. Falei, cara, não é possível que eu cheguei a esse nível, velho. Um cara bem sucedido chegar nesse ponto, não tem como, cara. Tem algo errado aí. E foi o dia que eu mais chorei. Chorei, porra, muito, 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 muito mesmo. Arrependido. Falei, não é possível, isso aqui não é pra mim. Eu não nasci pra viver isso aqui. Não nasci. Pô, saí de casa com 17 anos, cara. Nunca mais voltei. Devendo 5 meses de aluguel. Dona Marinava, não, tá de boa, cara. Fique tranquilo, meu filho. Fique tranquilo, não precisa pagar esse mês não, que eu vou desenrolar aqui com o Antônio aqui. Você tá doido, cara. Então nesse dia foi o dia da virada, mano. Eu... Segurou, mano. Cara, você não tem noção. Então, meus amigos, vou abrir o microfone aqui pra gente trocar ideia agora. E eu vou perguntar, né? Alguém aqui é mentiroso? Eu? Eu? O Diego Dantas é. Somos amigos ainda? Falei que no final da aula a gente tem que ser amigo, cara. Sempre, Vitão. O Cleito levantou a mão, quer falar Até alguma o coisa aí, final. Cleito? Não, eu queria dizer que eu também sou mentiroso. Eu nunca tive essa visão, né, sobre a vida em si, né? Eu também estou passando por um momento aí, por causa do mercado e maiormente por causa das mentiras que eu tenho contado por mim, né? Então, sem dúvida, o que você passou é escola para nós. Né? Você é uma referência no mercado financeiro, viu? Pela sua história, dedicação com os seus alunos. Essa aula foi incrível. Parabéns, irmão. Tamo juntos. É amigo ou inimigo? Já era referência no mercado, agora é de vida também, pô.
Falar uma coisa pra você. O seu conteúdo, seu conteúdo eu nunca vi, não, entendeu? Você deu uma volta por cima com grandeza, né? Todo o seu esforço, todo o seu aprendizado. Você falou que foi em março, né? Já passa mais de 2 anos e o nível que você tá, cara, tu tá em nível de quem é trader há 10 anos, entendeu? Tem canal no YouTube e não sabe metade do que tu sabe. Mas, ô Vitão, se não Opa. for invasivo, do dia do Marco Zero aí, que você se pegou olhando para a chuva quebrado e falou, cara, de agora em diante eu vou mudar minha vida. E como foi esse start? O que você fez? Você estudou, focou? Como é que foi? Se puder fazer um resumo. Cara, quando você começa a estudar, quando você se dedica de fato. Eu vou tirar aqui, tá? Porque não tem mais o que apresentar, a gente só vai trocar ideia. Não, quando você começa de fato a decidir, mano, as coisas começam a acontecer. Começou a acontecer de uma maneira que eu nem sei explicar pra vocês. Primeira coisa, conheci o Pablo Marçal. Eu sempre falo, pessoal, esquece um pouquinho o que o cara fala, as groselhas. Só respeita a minha história, respeita a minha história. Eu assisti uma palestra dele. Nessa palestra ele falava justamente um assunto de identidade, que o foco era esse. Lá ele fez uma venda, que era o curso. Só que, porra, não tinha dinheiro nem pra pagar aluguel, cara. Vou pagar um curso de 3 contos. Até que ele falou, ó, se alguém aqui quiser abençoar alguém, levante a mão. Aí uma galera queria doar o curso. Eu entrei lá no grupo. No dia que eu entrei no grupo, o cara... Eu ganhei o curso, cara. O cara me deu. Falou, não, escreve lá, manda o Pix pra mim que eu vou pagar. Falei, opa. Pensei que era resenha, né? E o cara pagou. Quem é o cara? O cara é lá de Manaus. É Manuel o nome dele. Manuel. O cara não me conhece, não sabia nada da minha vida, não sabia que eu tava quebrado. Ó, nem minha mãe sabia que eu tava quebrado. Eu juro pra vocês o que eu vou falar aqui. Eu esperava ela sair pra trabalhar e ia na casa dela pegar cuscuz pra fazer. Eu juro, porra, por tudo que é mais sagrado. Eu roubava cuscuz e café pra fazer em casa. Eu falo isso assim, hoje ela sabe disso tudo, tá? Hoje ela tá, porra, de boa e tal, mas não foi fácil. Então o que foi que eu fiz? Peguei esse curso e lá tiveram os 30 dias de desbloqueio. Como era o desbloqueio? E você tinha que olhar pra dentro, cara. Você tinha que esquecer tudo que você tá passando. Você tinha que quebrar o seu orgulho e você tinha que olhar pra dentro. Porra, onde que eu tô? O que foi que me colocou aqui nessa situação? Por que que eu cheguei até aqui? E aí começar a escrever. Eu comecei a escrever. Cara, acho que parecendo uma lista de detento das merdas que eu já tinha feito. Falei, cara, é isso aqui, mano. Vamos consertar. Vamos consertar. Vamos parar de mentir. Vamos quebrar esse orgulho. A gente tem que assumir que tá quebrado, que tá no fundo do poço. E a partir pra cima do problema. Comecei a vender na rua, como eu falei. Porra, era algo que eu tinha, como eu falei com vocês. Porque eu voltei, né, pra minha cidade. Então, pra mim era complicado fazer isso. Porra, eu saí daqui cedo. Tinha uma vida boa. E do nada, a galera começa a me ver vendendo na rua. Eu não sei como é que vocês chamam aí. É que a gente chama de geladinho. Vendendo na rua. Era um negócio bem complicado. Comecei a quitar as dívidas por isso aí. Nesse momento eu percebi, primeira coisa, eu não precisava de um trabalho. Precisava ser CLT, porque ali estava suprindo as minhas necessidades. Eu vendia bem, fazia em média ali, depois que tirava tudo, fazia uns 200, 250 reais no dia. Então já comecei a quitar algumas coisas. Como que eu paguei as dívidas? Vendendo literalmente tudo que eu tinha. Terreno, tudo que você imaginava, vendi tudo. Para poder quitar as minhas dívidas. Ainda fiquei devendo, né? Só que quem eu fiquei devendo foi mais de boa, porque deu para parcelar ali, eu fui pagando todo mês 500 reais, deu para melhorar. E cara no livro, mano. Eu sabia que o mercado era o caminho. Ó, tentei fazer dropship, tentei vender e-book, tentei ser afiliado, nada disso deu certo. Não sei se eu que tava fazendo errado ou se não sei o que é, mas não deu certo. Então, falei, velho, isso aqui é o mercado, não tem o que fazer, é o mercado, mano. As dívidas veio de quê? Capital de terceiro, né, mano? Capital de terceiro. Eu tive a brilhante ideia, eu era do Forex, pensei o quê? Não, se eu tiver um capital maior, eu vou ter mais dinheiro. De fato, foi o que aconteceu. Até que a minha ganância, porque eu era muito ganancioso, a minha ganância começou a cobrar. Tipo, teve dias de eu fazer 10 mil dólares. Teve dia quando o fumo começou a entrar, começou aí só aumentando até chegar a hora que não tinha mais o que fazer. Tentei recuperar, não recuperei e o fumo entrou. Mas tinha um operacional? Você operava o que, basicamente? Entrega na mão de Deus. Não, eu tinha uma operação do martinguês, sem resenha. Eu aprendi nas opções binárias. Então, aprendi nas opções binárias e trouxe isso pro Forex. É o famoso preço médio, né? Não sei se você conhece um tal de Willy. Conhece o Willy? Não. Caramba, mano, a melhor Willy. É isso aí, Willy, isso aí. Depois, a melhor receita, hein? É usar a estratégia de martiguei com dinheiro emprestado. Essa aí é a receita perfeita, hein? É a melhor de todas. E depois eu conheci o Marcelo Faimate lá. Aí o Faimate era aquele canalzinho, né? Rompeu o Faimate, pau no gato.
Esse Faimate aí é conversa fiada. Cara, foi só fumo, velho. E aí, meus queridos, foi só melhoras. Aí eu conheci o Fraja, e aí foi só sucesso. O Fraja foi depois do processo que você resolveu estudar de vez, né? É, depois do processo. Uhum. Aí já era. Tudo que você Quem, o aprendeu Frajola? com o Fraja? Não. O Fraja, análise gráfica foi com o Gorila. Foi uma mistura, né, mano? Foi uma mistura. Mas foi o Fraja, foi o Gorila, foi o Santo Trader. Vi uma parte lá do Davidson, depois que eu já tava desenrolando. O Fraja é um monstro, cara. Sem resenha nenhuma. O melhor cara mais top que eu já vi. Nossa, mano, o Fraja é aquele cara que quando você vê andando assim, mano, só a presença dele você já tem que respeitar, né, mano? O cara é muito foda mesmo, mano. Tá ligado? A presença do cara já é respeitada, tá ligado? O cara é muito legal mesmo. 44 anos de mercado. Só. É, meu. Pô, esse cara aí, ele fez uma minissérie lá, não sei se vocês viram, mostrando como é que era o mercado financeiro antigamente, com o telefone lá. É que me pegou nesse cara aí. Ele Legal pra acertar caramba, mano. o preço do dólar sem preço. Cara, nesse dia eu falei, nesse dia específico, foi até no podcast do Vasco. Eu já tava acompanhando o material, mas nesse dia eu falei, nesse dia de fato, não é só gráfico. Sim. Nesse dia veio o estalo, não é só gráfico. Como que esse cara sabe essa porra? Não tem como, velho. Pra quem não assistiu, mano, o podcast dele no Vasco é muito da hora, cara, ele contando a história dele. Você tá louco. Tanto que na época lá que ele começou, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né, meu? Hoje a gente consegue operar pelo celular, né? Até então hoje ele faz cálculo na mão. Isso que eu ia falar pra vocês. Na verdade, ele teve que se adaptar com a tecnologia, mas ele não se apegou, ele não desapegou 100% do jeito que ele faz, não. E funciona, né, mano? Porque é cálculo mesmo, é negociação, né? Muito bom. Esses cálculos aí você aprendeu com ele, né, então? E a parte de análise gráfica com o Gorila, né? É uma mistura, né? Mas boa parte com o Gorila. Isso, uma mistura. É mistura. Boa parte com o Gorila. Misturou. E o Footprint? Misturou tudo, bateu, fez um bolo, deu certo. E o Footprint? O Footprint eu descobri lá com o Santo Trader. Eu não tenho vergonha de falar minhas fontes, não, pessoal. Não, pô, mas, ô Vitão, na verdade, cara, a gente que estuda, eu também, mano, eu tô estudando muita coisa de canal de fora, velho. Eu já vi coisa de indiano, coisa de britânico, e, mano, é conhecimento, mano, é foda. Principalmente essa área de mercado, cara, é bom a gente saber mesmo, ter conhecimento, porque, mano, é aquela coisa, essa parte de cálculo e mercado financeiro, é aquilo que você até comentou essa semana, que você aprendeu uma coisa que você nunca imaginava lá, que você ficou pensando e tal. Pô, aquele dia lá que você compartilhou aquele vídeo lá, mano, você não lembra como é que eu fiquei lá aquele dia? Uhum. Eu falei, caramba, mano, deu uma explosão na minha cabeça, já comecei a estudar umas paradas aqui e tal, analisando o gráfico e tal. E, mano, é muito bom o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente buscar, mano, é a melhor coisa que tem. Agora o desafio tá lançado pros homens aí, viu? Senta aqui, minha mãe. Ai, ainda bem que é só pros homens. É isso aí, cara. É o quê? Vocês têm que se posicionar pela família de vocês, mano. Sério mesmo. Não tenham filhos. E depois eu agradeci, sem resenha nenhuma. Agradeci, pô, ainda bem que eu não tenho filho, cara. Imagina se eu passo por uma merda dessa com um filho, mano. Você tá doido? A preocupação era lá em cima, velho. Pior do que já era. Ô, Vitão, e se você parar pra pensar, cara, se você comparar a sua história com de outras pessoas, eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Eu já fiquei sabendo já de gente que tinha dinheiro pra poder fazer a operação do filho, e ele pegou todo o dinheiro da operação e foi no trade e perdeu tudo, mano. E o mercado, rapaziada, é o seguinte, vocês têm que entender uma coisa, o mercado ele é um espelho, tá? O mercado, você pensa que é dinheiro, porque pensa comigo, se você vem pro mercado com dinheiro, você perde, não tem como. O mercado não é dinheiro, ele é um espelho. Então, quando você senta na frente do computador pra operar, o mercado fala assim, ó, vem cá, ô filho da puta, senta aqui. Veja o cara ganancioso que você é. Veja o cara fraco mentalmente, veja um cara que não controla as suas emoções, veja o quanto que você olha pro dinheiro. Veja o quanto que você fica condenando quem tem dinheiro e você é a mesma coisa, desejando ter o que os caras têm, seu fraco. É isso que o mercado faz. E aí você tem duas opções. Ou você pra mudar, fala, pô, não, tenho que mudar isso aqui, eu vou dar uma melhorada e beleza. Ou você continua na mesmice. E aí são 7, 8, 9, 10 anos e você na mesma coisa, não sai do lugar. Porque pensa comigo, não faz sentido você estar operando o mercado. Você pode ter a melhor técnica do mundo, pessoal. Pode operar o que você quiser. Você pode estar do lado do cara que tem as informações privilegiadas. Você vai tomar fumo, velho. Medo de clicar, a ganância vai tomar conta. Ou o dinheiro que você não pode perder.
E aí você fica o quê? Só se enganando, se enganando. Como eu falei, e aqui, meu foco dessa aula não era nem falar de mercado, era falar na vida. Uma história bem interessante é que depois que eu comecei nesse processo, eu era um cara que, pô, tinha certo conhecimento já, e aí um colega meu virou homossexual. Cara, eu fiquei tipo, não tem como, cara, mas porra, logo aquele cara, gente boa, fui na humildade, falei, vem cá, o que foi que aconteceu, mano? Falei, mano, vou ser honesto pra você, eu tava fingindo o tempo todo, eu não conseguia, tipo, gostar de mulher, e aqui é sempre preconceito, tá, pessoal, é uma parte da minha história, eu não conseguia gostar de mulher, mano, eu tava fingindo o tempo todo por conta do meu pai, eu ia pra igreja, mas eu não conseguia estar naquele lugar, porque eu não me via ali. Ou eu tava ali querendo ser eu mesmo, mas eu não conseguia porque as pessoas ficavam me travando. No dia que eu decidi sair do armário, o que foi que aconteceu? Primeiro foi aquela revolução, que você já conhece, que eu conheço a história, né? Foi aquela revolução. E depois as pessoas pararam de me cobrar. O que foi que elas pararam de me cobrar? Vai casar quando? Vai ter filho quando? Quando termina a faculdade? Quando que vem não sei o quê? Quando que não sei... Ou seja, eu parei de ter aquela cobrança, porque eu parei de ser aquele teatro, parei de fazer aquele teatro que as pessoas estavam acostumadas e comecei a ser eu. E quando eu comecei a ser eu, de início, foi aquele impacto, mas depois, porra, a vida ficou mais leve, porque eu consigo fazer exatamente o que eu quero. Com a gente aqui, pessoal, é a mesma coisa. Independente de você ser homem ou hétero, é a mesma coisa. Você acaba se prendendo, você acaba se trancando dentro de um armário e você não consegue sair. Você fica dentro da casca do ovo. Você não consegue trazer o diamante pra fora. Porque você tá ali com medo de machucar uma pessoa, com medo de ferir outra pessoa, com medo de ser julgado, de não ser amado, de ser rejeitado. E quando você vai perceber, já se passaram 30, 40, 50 anos, e aí é aquela historinha, né? Pergunta o velhinho, o que é que você queria fazer da sua vida? Eu queria pular de paraquedas, né? Eu queria fazer não sei o quê, mas por que não fez? Com medo das pessoas te julgar, com medo do caba te apontar. Ficou se enganando o tempo todo, o tempo passou e já era. A média de idade aqui, ó, eu vou chutar, a média de idade é 40 anos. Cara, de acordo com o IBGE, é 75, pai. Pode passar? Pode. É 75 a média. Mas você sabe que se você tem 40 anos mais ou menos, te sobraram aí 35. Desses 35, se você se cuidar, você consegue chegar lá aos 70, 75, dando uma caminhada de boa. Caso contrário, se não se cuidar, alguém vai ter que limpar sua bunda, filho. Alguém vai ter que passar a mão na sua bunda, e aí? Você vai morrer pensando que no que poderia ter feito, no que deveria ter feito, se escondendo? Até quando vai ficar se escondendo? E tá tudo certo, vamos ser felizes. Então, Vitão, depois que você se encontrou homossexual, você já tava ganhando dinheiro no mercado, então? Já. Tava tirando grana já. Viado rico, pagando. E como foi que a gente virou o jogo? Sem dinheiro, né, cara? Ô, mas qual porra é essa? Foi tu ou foi teu amigo que virou homossexual? Calma, Pedro, você interessou? Foi meu amigo, cara. Ah, mas a gente fala que é sempre um amigo, tá? Todo mundo sabe que você é amante do Vitão aí, Pedro. É sempre um amigo. Pô, mano, tá? só eu que entendi a história? Só eu que entendi a história? Caramba, mano. É sempre um amigo, tá? É o amigo. É o amigo. Pô, mano, eu peguei de primeira já, vocês também, pelo amor de Deus, hein? Nunca ouvi a mulher chamar o Vitão. Vitão, a comida tá pronta, o café tá pronto. Exatamente, Nunca. cara. Você não tá ligado. Por que você acha que eu não apareço? Vamos lá. O que acontece? Quebrado. E aí? Primeiro ponto é estudar. O caminho das pedras já passei pra vocês. Primeiro ponto é estudar. E o que é que eu estudo? Cara, tem mais de 100 aulas naquela mentoria. Mais de 100 aulas pra você estudar. Se você parar cada aula e for pesquisar o que eu falo ali, você vai ver que eu não ensino groselha. As fontes são legítimas. Os sites são legítimos. Ponto 1. Qual ponto 2? Vou levantar um capital. Vamos ser honestos. Qual a maneira mais fácil de você operar hoje com capital? Mesa. Mesa proprietária. Mesa proprietária. Eu sei que tem gente que é contra, tem gente que julga, tem gente que é a favor, tem gente que ama, tem gente que odeia. Esquece, gente, esquece os outros. O que é bom pra você? Você tem R$2.000, por que você bota R$1.000 na corretora, você tá colocando R$1.000 pra quê? Pra aprender, pô. 2.000, pra aprender. Agora uma corretora que você consegue ter um capital ali de 5 conto, já dá pra você tirar uns quero-quero. Mas pra isso, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ter um operacional definido. Se você voltar no meu Instagram lá, tem vídeos de, 2024, lá do início. Se você ver as operações que eu faço em 2024, trade de abertura, mano, é tudo que a gente faz hoje. É sequencial, é cracudo, é trade de abertura em região, é análise macro junto com trade de abertura. É o que a gente faz hoje, não tem nada diferente. Ou seja, mais de um ano aplicando a mesma coisa todo santo dia. Todo santo dia a mesma coisa, o mesmo operacional. Teve umas melhorias? Teve, mas é a mesma coisa, a base é a mesma, não mudou. Pode ir lá, volte tudo no meu Instagram. Acho que os primeiros vídeos que quando eu comecei a postar ali, já foi em agosto, se eu não estou enganado. Agosto de 2024.
o mesmo operacional. Quando você vê a entrada, você fala, pegou aqui no cracudo, pegou em 50% da fibra. Você vai saber, vela de agressão é a mesma coisa. Então tem que ter uma operação definida. Primeiro ponto. Segundo é, você partir para a mesa. O que foi que eu fiz? 0,7. Comecei na Flood primeiro, depois fui para 0,7. Tomei um fumo, consegui passar, porque eu tava trabalhando na rua. E ainda tem um detalhe, nesse meio termo aí, depois que eu quebrei várias vezes, tal, aí perdi uma mesa, mesmo assim bateu a tristeza. Porque, porra, eu já parei, eu já estudei, eu já fiz o que tinha que fazer. E não tô daquele jeito, não tô conseguindo tirar resultado. E agora? Não sei mais o que fazer. Apareceu emprego. Tem uma clínica aqui, chamada Nonato. É uma clínica que atende várias pessoas. E eu já tenho uma experiência, eu já tinha uma experiência no setor financeiro. Eu trabalhei um tempo no setor financeiro do Exército. Então já tinha uma experiência muito boa. Apareceu uma vaga pra quê? Setor financeiro. Eu falei, caraca, eu vou. Eu vou porque o salário é bom, eu vou me reestruturar. Só que por outro lado, eu sei que eu posso dar adeus ao tal sonhado sonho de querer viver no mercado, não sei o quê. O expediente lá era das 8 às 18. Eu falei, cara, eu não vou conseguir operar. Se eu for pra esse emprego, eu tô meio que jogando tudo pra cima e vai ser mais um ano, mais 2 anos aí, até eu conseguir. Adivinha o que eu fiz? O safão vendendo na rua. Joguei emprego pra cima. Falei, não vou. Me inscrevi, mandei o currículo, recebi a mensagem, fui chamado, não fui. Falei, cara, eu não fui. Ainda falei com a mulher, eu não fui. Essa porra aqui tem que dar certo. Eu tenho que passar nessa... Vai lá, meu querido. Eu vou ter que passar nessa prova, velho. E aí na 07 foi. Aí foi. Aí depois Ô, de Vitão, lá, você cara, lembra, nessa fase das mesas aí, você lembra o valor que você investiu e qual o capital que a mesa ia te oferecer? era barato. Se eu não tô enganado, era 600 conto pra 10 mil. 07. Caralho, É. Um dos Ô, primeiros louco. planos. Pode ver, mano. 600 conto pra 10 conto. caramba, mano. Pode Isso olhar. aí vale o risco, né, mano? Pô, é o que tinha que fazer, cara. Ô, E aí foi Vitão, maravilhoso. Fala, Molina. essa questão de mesa aí, eu acho que, tipo, quando a gente entra numa mesinha pequena, não por questão de capital, mas mais emocional mesmo, né, cara? Também. Isso aperta demais, né, cara? Muito. Tipo, você tem 2 contos aí, você compensa você pegar uma mesa boa, com capital legal, do que você pegar uma mesinha pequena, ficar com o resto e torrar, né? Uhum. Nesse meio termo, pessoal, entrei na sala do Gulira. Aí na sala do Gulira o jogo mudou, cara. Mas não mudou pelo Gulira. Mudou porque na sala do Gulira eu conheci a Tami, conheci o Marivan, conheci o Luquinhas, o Robert, o Wanderson. Cara, conheci o Jeffrey, que você não conhece, o Thiago. E aí, vamos fazer uma reunião junto. Aí o Jeffrey, senta aqui, garoto. Vamos assistir eu operar aqui. É por isso que eu falo a vocês que... A Tami tá aqui, ela pode confirmar o que eu tô falando. É por isso que eu falo pra vocês que não tem operacional certo ou errado. Qual era o operacional do Jeff? Stop ATR. A vela rompeu o stop ATR, 200, 300 contratos. Cara, não tem como esse operacional dar certo. O cara fazia 50, 70, todo dia. Abriu uma sala para operar com a gente, participei da sala com o cara fez esse mesmo operacional. Detalhe, né? Gráfico de renco, 2MV padrão, e o cara fazia 70 conto. Falei, não tem como, cara. Não tem como esse cara fazer esse dia eu operando desse jeito. Eu não me conformava, porra, cheio do conhecimento, detentor de sabidão de tudo, e tomando pau lá ele. E o cara só desenrolando aí com esse operacional de rompimento. O cara, vamos mudar isso aqui, velho. Aí foi sucesso. Fizemos um grupo, fizemos a rebelião na sala do Gorila. E amanhã o Vitão não vai abrir a sala porque ele vai trabalhar muito com a mulher, né? Vou trabalhar. A Tami quase foi processada. Tá louco, esse amigucho. É sério, cara. E aí tamo Como aqui, assim, ó. mano? Conta essa história aí, não entendi. Não. Aí é outra história. Cara. Conta mais. Não, deixa lá. Ó, o Gabriel Cara, também aí, pô. O Gabriel da sala do Gorila. Já pegou, já foi expulso da sala, só pra vocês terem noção Foi do expulso. negócio. Aí Não, então, mas por qual Gabriel motivo? também. Porque vocês não respeitavam as operações ao vivo ou o que que era? Isso que eu queria entender. Não Na precisa verdade, entrar em detalhes. foi só por questionar. Um dos caras questionou uma parada, outro foi junto, e o grupo todo entrou em motim. Quando a gente foi ver, o cara tava expulsando. E porque ele é um otário, é certo. Falou tudo aí. Eu não queria falar isso, você já falou. É muito engraçado. Aí o Jeff criou um grupo e aí daí as coisas começaram a mudar. Aí O quem- Jeff lá deu treta também, moço. Jeffrey é um cara que, porra, ele é low profile, cara. É um Mas cara não é famoso, tipo, não é não famoso, posta nada. não é famoso, nada disso. Gurizada, vocês vê o operacional dele, é muito duvidoso, mano. Jeff Bezos. É duvidoso mesmo. É um negócio que Porque você fala, não tem como, velho. vamos supor, o mercado anda 700 pontos, um exemplo.
Aí que ele vai entrar na operação, velho. Depois que rompe o ATM. É isso aí, pô. Só consigo lembrar do áudio do Fernando. O Fernando, tem o Fernando também do tempo aí. Aquele áudio é muito Cara, bom. o Jeff era duvidoso, né? Eu só acreditei nele um dia que ele fez chamada de vídeo comigo. Ele falou, ó, pra você não duvidar da minha existência. E o cara existe, ele existe. Ele é de Sorocaba, tem um amigo nosso de Sorocaba aqui, né? Lauro. Tá louco, verdade? Opa, ele tá morando aí em Sorocaba, cara. Ele era de São Paulo, não me lembro qual região ali, das ricaças lá. E agora ele tá em Sorocaba, não. Caraca. Mano. Opa. Você vê, mano. Depois eu falei, Foi criado o Reload. Não, aí não. Aí o Reload foi aparecer depois que a gente tava bem de vida já, né, cara? Uma chance aí, Tiagão. Aí tava eu, Luquinha e Marivão operando todo santo dia. Em junho, eu operava sozinho, comecei na Sara Gulira, fui sozinho, conheci a galera, tentamos operar todo mundo junto, não deu certo do grupo lá, participei da sala do Jeff, não deu certo. Depois fui na minha caminhada sozinho. Aí veio o Marivan e o Luquinha. Aí, muitas das coisas que vocês conhecem hoje aí, a gente começou a bolar. O Cracudo surgiu nesse tempo, sequencial, tudo isso surgiu nesse tempo. A mentoria só veio aparecer lá em outubro já. Ô, Vitão, aí como é que foi o processo da mesa? Você juntou uma grana que você já ganhava já por um tempo, depois você saiu fora? Ou você ficou, ou você tá ativo até hoje? Não, passei um ano na mesa. No My Friend. Zero confiança, né? E você não teve nenhum problema, não? Funcionou tudo certinho? Nunca tinha problema. Quando deu problema, E você consegue explicar pra gente, assim, resumidamente, como é que é o processo? Tipo assim, você compra lá o plano e aí você tem umas etapas que você tem que cumprir, né? A do My Friend é assim. Como é que foi a que você primeiro fez? você compra o plano. É normal, comprou o plano. Passou a primeira etapa. A segunda etapa é que ele chama de incubadora. Marivan tá operando ainda, cara. Participou da sala esses dias com a gente aí. Aí você passa o processo de incubadora. Na incubadora, que é o simulador remunerado, conseguindo fechar positivo ali. Só que no My Friend é diferente. Na mid, você fechou positivo, os caras, ela já te coloca já na real. O My Friend não. Ele vai avaliar o seu desempenho para só depois colocar na mesa. Esse processo pode durar 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses. Não tem data, não. Comigo foram 2 meses. Já vai recebendo, né? Já vai recebendo, não, é normal. Já vai pegando o seu capital ali de boa. Depois você já vai recebendo nessa avaliação do simulador, você já recebe também. Na segunda parte. Uhum. Na segunda parte. Depois disso... Mas você tá em avaliação ainda, mesmo recebendo, né? Tá em avaliação ainda, mas é bem difícil sair da merda, porque você já tá já de boa. Fechou 3 meses positivo, aí ele faz um upgrade no seu plano. Então vamos supor, você começou com um plano de 5 mil, fechou positivo, você vai pro próximo, pro de 10. Você fechou 3 meses consecutivos ali no positivo, ele entende que você é um cara que desenrola. Próximo plano. Do 10 em diante, você já não pula pro próximo. Tipo, do 10 você não pula pro 15, você vai pra 12. Aí aumenta um pouquinho a quantidade de contrato e um pouquinho lá a quantidade de... a sua margem. Já não pula pros 15 e vai aumentando, não. Ele vai aos pouquinhos, cara. Mas é top. Eu indico, mano. Eu indico mesa pra quem tá começando. Primeiro, por conta de tudo que a gente já conversou, né? A gente já teve até uma ideia sobre mesa aí. Você não arrisca seu capital, você vai de boa. Aí vem aquela pergunta que todo mundo faz. E se a mesa quebrar e sumir? Cara, você tá investindo 500 conto pra ter um capital de 10 conto. Se a mesa quebrar, você risco, perdeu 500 conto, cara. É o dinheiro que você já perdeu no mercado. A vida é feita de risco, né, meu? O pessoal tem que entender que tudo na vida é risco, né, mano? Mano. Vou perder a margem ali, beleza. Perdi meus 500, 1000 conto, que seja. Uma banca que você perdeu. Melhor você perder. Uma banca não, capital, né? Melhor você perder 10 mil ou 1000. Você bota 10 mil pra operar, você perde. Então bota 1000. Vai lá, meu querido. Tamo junto, hein? Amanhã tá mais cedo. Ô, Vitão, aí você operou por 1 ano na mesa, aí você já administrava aí. Uma parte você usava pra... Você já usava já pros seus gastos pessoais, já. Já, aí já foi sucesso. E uma outra parte você acumulava o capital pra trabalhar, no caso. Aí já foi sucesso. Aí depois de 1 ano, como é que você se desligou deles depois de 1 ano? Como é que funciona? Parei de operar. Saí da mesa. Eu até pensei que eu podia voltar, que depois eu até conversei com a galera, pensei, falei, eu vou voltar pra mesa, vou encher a mão na notícia lá, vou botar uns 100 contratos e vou ser feliz. Só que eu esqueci. São 3, depois que você para de operar, você tem 3 meses. 3 meses. Aí, se passou 3 meses, você não voltar, não der nenhum clique, não fizer nada, não der satisfação, sua conta é cancelada, fechada automaticamente. Aí eu falei... Sem direito de serviço? Oi? Sem poder estanejar, por exemplo. Você ficou 3 meses lá, não mexeu na conta, mas... eu não mexi porque eles não querem nem saber. É porque você tem que avisar, eles pedem, né? Se você de fato não avisar... Você tem que avisar. Tem que avisar. Porque senão os caras vão bancando o Profit, né? Você tem que pagar o Profit, né? Que o Profit é pra sua conta, se você usar ali o Profit Pro. Então, se você não der uma satisfação, sumir 3 meses, os caras
Na mídia ainda é menos, é 15 dias lá. Você já. Sem avisar, no caso, né? Sem avisar, os caras já cortam já. E aí você entra numa lista negra? Tem o quê? Aí você entra numa lista negra? Ah, você tem que fazer o teste tudo de novo. Ah, entendi. Outra coisa interessante, se você passar na mesa 07, isso aqui eu tô falando da 07, tá? Se você passar na 07, passei lá, tem um capital de 10 mil. Se eu quebrar, depois de 2, 3 meses ali, quebrei. Outra mesa, você teria que fazer o teste de novo, fazer o exame para poder voltar pra mesa. No My Friend, não. Se você volta pros 10 mil. Então, tô com 10 mil, quebrei, você vai pagar o plano e já volta de novo com os 10 conto. Ah, interessante isso aí. Ô, Vitão. Opa. E só uma dúvida aqui, Vitor. Desculpa cortar, colega. Nada. Continua sendo da mesma forma? Da época que você fez o teste, os dias de hoje, funciona da mesma forma ou não? Houve alguma mudança de você não poder receber? Não. Até então, a galera que eu conheço aí, não. Mudou, não. O que mudou foi que os planos ficaram mais caros, né? A inflação chegou lá também. Tá certo. Aí, ó, 60% de desconto, hein? Oi? Tá com 60% de desconto. É, oportunidade. A mídia também tá barato. Ó, o Matheus falando aí, ó. Seguindo o gerenciamento, ele colocou 500 conto na real. Porque ele só opera a mesa. A gente bolou um gerenciamento esse mês passado aí. E o cara tá com 1.600 já. Começou dia 8. Opera na mesa, com capital mais alto. Mas na minha conta, fiz o teste com 500 conto. E tá indo embora. Qual gestão que a gente passou pra ele aqui? Mão dobrada, pessoal. É bem simples. Primeira operação, 150 pontos com, exemplo, um contrato. E a segunda operação, 150 pontos com 2 contratos. Mão dobrada. É assim que você alavanca o capital. Pô, tem um pouco capital, quero alavancar. Beleza, faz essa gestão aí. Ó, o José tá aqui. Fechou mês passado aí com 1.300 conto buscando 250 pontos. É por isso que eu falo pra vocês, não precisa de 1.000 pontos. Cara, busca uma fatia, porra. Busca só 250 de início. Depois você aumenta a mão, depois você pega a confiança. Mas busca poucos pontos de início. Quero ver se o negócio não dá certo. Mas isso que você está falando é a pessoa que trabalha com capital próprio, no caso, ou estratégia para mesa mesmo. Até para mesa também serve. Entro com 10, depois entro com 20. E qual é a relação de risco-retorno aí? 150 pontos de gain e de loss? É 1 para 1. Então, por exemplo, vamos dar exemplo de 5 contratos, tá? Você opera com 5 contratos. O Matheus colocou aí, ele tá operando com 1 e com 2. Cara, ele já mais que dobrou o capital, com 1 e com 2 contratos. O José fez mais que um salário, quase um salário com um contrato. Então, vou dar um exemplo aqui. Entrei na primeira operação com 5 contratos. A segunda operação foi gain. A segunda operação entra com 10. Ou seja, meu gain tá 450 por dia. Agora, entrei na operação, tomei loss. Na segunda, tomei loss, o stop tá de 300. Então, tô ganhando 450 e perdendo 300. Pode crer. No dia que eu ganho muito. No dia que eu perco pouco. Detalhe, na segunda operação, se você tem um conhecimento mais aprofundado, porra, hoje a gente pegou uma operação que pagou 1.000 pontos na ida, 1.000 pontos na volta, 1.000 pontos na ida. Se você opera com 10, deixa 2 contratinhos ali, cara, você pode até dobrar seu capital no dia ali. Tira 8, deixa 2, né? Tira 3, deixa 4, aí fica a critério de cada um. Da hora. Mais baixinho, pô, na manhã do gato, sem estresse, sem agonia. Meu time, foi muito bom compartilhar essa parte da história com vocês. Não esqueçam da atividade, pessoal. Não esqueçam, porque não é pra mim, isso aí é pra vocês, pô. É pro crescimento de vocês. Não como trader, é como pessoa, mas é automático. Se você faz isso pra ser um trader melhor, automaticamente você vai ser uma pessoa melhor e vice-versa. Então, pega esse papo que a gente teve aqui. Escrevam aí. Eu sei que vocês mentem pra vocês mesmo o tempo todo. Eu sei que vocês são mentirosos. Ou que vocês eram. Então vamos reverter essa situação. Vamos começar a alinhar os propósitos. E na nossa próxima aula a gente vai falar ali do pai da mentira, que é o orgulho. Quando que vai ser a próxima aula? Deixa vocês relaxar a mente um pouco. Esquecer o dia de hoje, a gente arrocha outro dia.